Começa mais um Brasil Atlético Podcast voltado inteiramente para a sua saúde mental e física, não por parte deste megero apresentador, obviamente, mas sim por conta do convidado especialista. E hoje teremos a honra de receber o professor Roberto Azevedo. Ele é professor de Educação Física, ele também é especialista em Antropologia e Psicologia Social e receberemos ele hoje a exercício físico e mobilidade corporal. E hoje é o seguinte, atletas. Se vocês também quiserem tirar qualquer dúvida, acessem o link na bio Brasil Atlético e conheçam todas as nossas plataformas digitais e os nossos trabalhos. Boa tarde, professor. Hoje está dando certo, né? Hoje deu certo. Primeiro de tudo, já quero me retratar aqui, pedir desculpa a cada última live que deu errado, tá? Mas é isso aí, a gente está sujeito a isso, tá? E é o seguinte, apresentando um pouco do tema de hoje, né? Para a galera aqui do YouTube, iniciou, da Twitch também, tá? E é o seguinte, galera, vamos participando, compartilhando o link, tá bom? E eu sempre vou estar olhando o direcionado aqui também, porque eu vou estar olhando o comentário de vocês, beleza? Então é o seguinte, professor, o tema é exercício físico e mobilidade corporal. Então, assim, foi chuva de perguntas. E outra coisa, hoje eu posso falar que a gente estourou o limite das perguntas, tá, galera? Então, assim, estourou a caixinha de perguntas e sobraram perguntas. Tem dinheiro Sobraram pra perguntas. Se tiver dinheiro, eu quero. So- Sobraram perguntas. E assim, as perguntas sobraram, eu vou mandar para você depois, se você quiser responder e tal. E quem quiser se identificar, tá? Com o arroba, eu também vou estar enviando para o professor. Quem não quiser também, eu só vou enviar o nome, tá bom? Sempre como eu faço. E é o seguinte, exercício físico e mobilidade corporal. A gente pode começar retratando um pouco o que é mobilidade corporal. Porque tem gente que tem muita dúvida, né? Como a gente vai ver dúvidas aparentes e tal, acerca de, se deve fazer antes, se deve fazer depois, como é essa história de mobilidade. Tem muita gente conhecendo agora, tem muita gente que só ia fazer o treinamento de força ou algum outro treinamento específico e a mobilidade, pelo menos ao que eu prestei atenção, entrou em evidência muito cerca de 2019 em diante, mesmo existindo há muito tempo, né? Obviamente, mas com o avanço dos estudos, o avanço da amostra prática na internet, cresceu muito, tá? E vem de evidência de 2019 em diante. Então, assim, a gente poderia começar dizendo um pouco o que é mobilidade corporal. Vê, a mobilidade corporal, quando se fala, a gente vem na abordagem da articulação, né? Que é a junção entre dois ossos, dois segmentos, etc. Então, o que acontece? A mobilidade é a função que o corpo vai ter de desenvolver grandes amplitudes sem barreira mecânica, barreira fisiológica, barreira biomecânica, no caso. Então, é toda aquela amplitude articular, ou corporal, como quiser chamar, que o corpo ele possa vir a desenvolver com uma adição de tensão, sobrecarga. E essa sobrecarga ela pode ser um elástico, uma anilha, um peso livre, uma máquina, entre outros. Certo. E assim, existem fases, existem, exemplo, a questão da superação, como a gente pode ver a musculação? A musculação sempre tem um exercício que avança o outro. Na mobilidade também, o trabalho de mobilidade, existe essa questão de superação. Um exercício vai avançando o outro, cada vez vai ficando mais difícil de superar. Existe esse tipo de motivação. Qual seria o sentido de motivação para quem quer trabalhar também com mobilidade? Okay. Bem, a questão da mobilidade ela tem diversas linhas de pesquisa, formas de abordagem e formas de progressão. Então, o que acontece? Se eu vou fazer a mobilidade de uma articulação X, a articulação que é depois de X e a articulação que é depois de antes, elas precisam ser isoladas para só a do meio trabalhar.
Isso quando a gente fala em uma abordagem analítica, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma mobilidade de ombro. Eu vou fazer essa mobilidade, eu quero que só meu ombro mexa. Então, como é que eu posso isolar a extremidade? Fecho a cadeia. Como é fechar a cadeia? Deixar a articulação mais distal, que seria dos dedos, das mãos, presas em algo, não presas amarradas, mas prensa palmar ou com base de contato no chão, na parede, em algum lugar. Aí tem as progressões. Você utiliza a forma analítica, depois você utiliza a forma dinâmica, depois você utiliza a forma balística, depois você vem e utiliza a forma integrada. Se você quiser saber mais sobre cada uma delas, arrasta pra cima. E entra nas redes sociais aí, né, do professor, que ele está sempre postando. Como também, recentemente eu vi que você vem fazendo lives sobre mobilidade. Então, assim, eu acho muito interessante, tá? É uma área que eu não tenho tanto domínio, tanto conhecimento específico, mas sabemos das propriedades, sabemos como isso é interessante ser aplicado, tá? A galera tem muita dúvida, tá? Muita dúvida mesmo. E outra coisa também, uma dúvida recorrente. Olha, da caixinha de perguntas, principalmente a galera do Instagram, teve por volta assim, de várias pessoas perguntando a mesma coisa. Mobilidade é considerado também como exercício. Mobilidade também pelo cansaço, esforço físico que pode ser tratado, ser gerado, pode causar lesão. Mobilidade também pode ser considerado um dia da atividade física que eu faço. Eu posso considerar a minha atividade física diária como uma prática de mobilidade. Então, teve várias perguntas relacionadas a esse mesmo tema específico. Então, assim, para abrir a mente da galera, como é que a gente poderia fazer uma espécie de passo a passo, uma linha de raciocínio sobre isso? Vamos lá. Peraí que eu me perdi. Pergunta grande da porra. Vamos desenvolver aqui. Vi, é o seguinte. Como é que eu posso treinar mobilidade se tem uma progressão, se não tem, se é um exercício, se não é? Vamos fazer a primeira cisão aqui, ó. A gente vai pegar essa parte de exercício, essa nomenclatura exercício, vai desconstruir ela. Vamos botar como práticas corporais, tá? Porque a gente vai abranger tudo, abranger todos os tipos de prática, aí seja musculação, yoga, ginástica, futebol, vôlei, tudo. Se você está praticando algo com o seu corpo, é prática corporal. A partir do momento que qualquer atividade corporal que você esteja fazendo, ela exija de você uma amplitude de movimento e que você exija um pouco mais da sua articulação, que é um pouquinho travada, se você exigir demais, ela pode gerar uma lesão. Se você exigir um pouco mais, ela vai te gerar grandes imobilidades expressivas, agudos, naquele momento. Se você exigir de menos, você não está fazendo porra nenhuma. Então, vamos fazer uma progressão aqui. Não vou fazer exercício não, mas eu vou mostrar, por exemplo, vocês, acho que todo mundo já fez aqui, aquela mobilidade de ombro com bastão e roda. Já fez? Pronto. Aquela mobilidade ali é uma mobilidade analítica. Você utiliza um exercício específico para articulação. Então você mexe só essa. Pelo menos é para mexer. Agora mexe a cabeça, mexe tudo. É para mexer só do ombro. Qual seria uma progressão para aquilo ali? Para uma mobilidade dinâmica. Não sei se tu já fez método CAS, tem o método CAS de ombro, que é uma metodologia norte-americana, mas tem o método WT, padrão, que você faz. Esse movimento, deixa eu ver essa porra mais no livro aí. Essa bagulho. Você faz 3 movimentos. Aqui e aqui. Nesses 3 movimentos, tu faz diferentes angulações da mesma articulação. Isso caracteriza uma articulação dinâmica também. E você vai para outra progressão. Você faz um trabalho de braqueamento. Para quem não sabe o que é braqueamento, vamos lembrar do macaco. Tá? O macaco vive se pendurando em água, certo? Esse trabalho
de suspensão, de corpo em suspensão, chama-se braqueamento. Então, ali é um trabalho integrado, dinâmico também, de mobilidade. Os trabalhos balísticos, por exemplo, o balanço cruzado, você faz um movimento de pé e com a perna também fica balançando lá atrás. Então você faz como se fosse um meio X, assim, digamos. Não sei se vai conseguir, o pessoal vai conseguir imaginar. Mas fica balançando, como é balanço cruzado, você balança um braço direito e a perna esquerda. Então, você pode sim trabalhar esse tipo de exercício pré-treino, como forma de preparação da estruturação da base da pirâmide. Lembra da base da pirâmide que eu falei? Vem alongamento, mobilidade, aquecimento, aquecimento local, vem atividades dinâmicas, vem tarefas coletivas, vem coisa pra porra. Você avança. Aqui está a base. Aí vem para cá. Exercícios preparatórios específicos, que seriam exercícios que vão te trazer uma melhor preparação para o movimento. Tá? Você sobe um pouquinho. Aí você vai para a parte do treinamento mais específico. Aí vem exercícios de metodologia para hipertrofia. Aí vai depender de quem está treinando e para quê. Mas a mobilidade ela pode ser encaixada em qualquer um desses momentos. Porque o ideal é que seja antes, porque é uma forma de preparação para o exercício. Mas tem aluno que ele não gosta. Aí já vai para outra parte. E para eu não me estender demais falando muito, eu falo sobre essa parte de novo depois. Ok, então assim, a gente já pode ver um passo a passo rápido, né, em que o indicado seria um pouco melhor antes, né? Mas não necessariamente é uma regra. Fora isso também, você pode separar horários, como você também pode utilizar ela como um tipo de atividade, certo? E se você tiver tempo, você vai fazer as suas outras atividades, mas você pode utilizar a mobilidade em um dia específico com sua atividade. Como também você pode fazer todos os dias e separar horários ou fazer contínuo, a mobilidade, o exercício físico, enfim. Vai dar orientação do profissional que está com você, né? Mas é interessante a gente falar sobre isso. Até para mim, abre muito a minha mente sobre isso, porque, como eu deixei claro, eu não tenho tanto conhecimento específico sobre o tema, e também é interessante trazer para o pessoal que o pessoal acha que mobilidade é alongamento. O pessoal acha que é a mesma coisa, tá entendendo? O pessoal tem essa mente ainda. É bem fechado para isso. Ou escutou de alguém e não chegou nem a pesquisar. Ou viu um vídeo no YouTube que não tem uma explicação teórica tão profunda sobre o tema e leva como quer. E assim, a gente vai iniciar agora as perguntas, tá, galera? A galera do YouTube tá legal, tá? A galera do YouTube tá legal. Eu teve Thiago.28. Ele falou: esse professor é uma resenha. KKKKK. Teve outra galera dizendo assim: vai, professor, demonstra exercício, sou aí, só bota pra suar na gente. Então, assim, tem uma galera também que quer ver o professor também sofrer um pouquinho. Quarta-feira, às 20h15, eu tô sofrendo junto com vocês no Instagram. Pode parecer que eu tô... Então tá aí, galera. Então tá aí, galera. Para você já acompanhar o professor, a galera que tá vindo das outras redes sociais, também vai estar, tá, no final do podcast, todas as informações e trabalhos do professor, tá bom? Mas vocês vão lá e sigam o professor, entra no Instagram do professor para poder acompanhar o trabalho dele, como ele também faz lives, tá? Demonstrando o que ele está falando aqui. Então, assim, para a gente começar, a pergunta é o seguinte: se deve trabalhar a mobilidade corporal todos os dias, antes ou após o treinamento de força? Vê, por a gente estar em um contexto social moderno e exige que a gente tenha um pouco mais de trabalho intelectual do que físico,
acaba que utilizamos poucas as nossas capacidades físicas. Isso, com o tempo, faz com que diminua o potencial de se movimentar, tanto para a produção de força, quanto para grandes amplitudes. Então, qual seria o ideal? Você separar sua sessão de atividade física, que seria, por exemplo, de 50 minutos, uma preparação para mobilidade e alongamentos de mais ou menos 10 a 15 minutos, ou mais, a depender da sua necessidade. E, sim, na minha opinião, porque tem diversas áreas de pensamento, tem professor que vai querer que você faça um dia só, 1 hora de alongamento, de se fuder. Tem professor que vai querer que você faça 3 vezes na semana, 50 minutos. Tem gente que vai querer que você faça 5 vezes na semana, 30 minutos, e eu vou querer que você faça todos os dias 10 minutos do seu dia. Não vai lhe matar e vai te entregar mais 10 dias de vida a cada dia que você fizer a mobilidade. Então é o seguinte, o ideal é que você consiga manter uma quantidade de exercício de mobilidade, de alongamento, de força, que você consiga desenvolver o que já é ruim, ou estabilizar e buscar uma progressão do que já é bom. Tá? Então, você pode sim fazer essa troca de um dia. Por exemplo, começa fazendo uma vez, se tu não faz nada, e tu começar a fazer uma vez na semana, 10 minutos, já tá massa. E na outra semana, tu fizer 2 vezes, já tá maravilhoso. Se tu faz 3 vezes, e assim, progressivamente, o exercício físico é da seguinte maneira. Se você começa em 1, a ideia é que você vá para 2, depois vai para 3, depois você vai para 4. É progressivo. Quando chegar em um momento que você está em 1000, mas os seus resultados são de 100, você reduz, entrega descanso e depois dá outro estímulo crescente novamente. Falta alguma coisa para responder, não? Não. Então, assim, a gente pode ver que o ideal seria fazer antes, né? Mas não é uma regra, tá, galera? Não é uma regra, deixando claro, tá? Pra galerinha que vem de mimimi, ele falou que é... Não, a gente tá dizendo aqui o que seria melhor, mas não é uma regra, tá? E outra coisa... E outra coisa também. A Yasmin mandou aqui um superchat, tá? Obrigado, primeiro, Yasmin, pelo superchat. E é o seguinte... Depois eu vou ler, tá? Mas deixando claro, tá, galera? Vocês quiserem colaborar, colaborem diretamente com o professor, até porque, como eu falei, a caixinha de perguntas já está fechada, tá bom? Então, assim, a gente tem um limite de 5 perguntas da gente, 5 perguntas do público, é igual, tá? É igual. E as outras perguntas vocês perguntam diretamente a ele, ou eu vou passar para ele depois responder. Yasmin, deixa o teu arroba aí, tá? Porque o professor vai responder pelo Instagram. Então, o trabalho de mobilidade corporal irá ajudar ou atrapalhar pós-cirurgiados. A depender do nível, pode ocorrer eventualmente uma lesão com a prática regular da mobilidade, o trabalho de mobilidade, a prática regular dele? São 2 perguntas ou é uma só? Ou é uma com 2? São 2. Tá. É uma com 2. Eu vou responder a primeira que é a que eu lembro, e depois me faz a segunda pergunta. A primeira é qual? O trabalho de mobilidade corporal irá ajudar ou atrapalhar pós-cirurgiados? Massa. Pós ou pré-cirurgiados? Pós-cirurgiado. Depende da cirurgia. Vê, tá aí um estudo durante o período de pandemia do lockdown. E como cresceu a quantidade de horas dentro de casa, jovens adultos e idosos perderam expressivamente mobilidade. Por quê? Porque fica mais tempo em casa, se localiza menos possibilidades de movimento e nosso corpo ele vai ficando mais rígido, digamos assim. Então, pós-cirurgiados, acho que já falei isso, os pós-cirurgiados têm uma minúcia de trabalhar com eles.
Após intervenção médica, vem intervenção fisioterápica. Tá? A depender do tipo de cirurgia, indica-se repouso, mas geralmente eles liberam com 30, 40 dias de caminhada, tá? Porque sabe dos exercícios do sedentarismo e fazer um trabalho de mobilidade específico é bem interessante você manter essa rotina, mas são trabalhos bem detalhados mesmo, bem cirúrgico, porque nem todo cirurgião ele tem uma autonomia interessante para conseguir fazer um treino de mobilidade. Aí a gente entra em uma mobilidade passiva, que é quando um agente externo, no caso o terapeuta, ele está lá fazendo o movimento da articulação no paciente. Depois a gente vem na abordagem mais buscando autonomia, porque tanto na educação física quanto na fisioterapia, a ideia é que a gente busque autonomia no paciente. Então, começa com a intervenção passiva do paciente, então o terapeuta faz, depois ele começa a fazer sozinho poucas coisas, depois a ideia é que ele vai fazendo cada vez mais sozinho. Então, o que é mais perigoso nessa questão de vai machucar, não vai machucar pós-cirurgiados, é o tipo de intervenção que o profissional vai propor. Se propor na hora errada, pode dar merda. Então, é interessante que se tenha um tato para falar, para fazer esse tipo de intervenção. Fechou? Então, assim, fechou. Acabou respondendo também a segunda pergunta, tá? Que é a questão de se pode causar uma lesão ou não. Isso vai depender da instrução, obviamente, do profissional que está lhe acompanhando, mas também a depender do nível de intensidade da prática, né? Da mobilidade que você vai estar executando, né? Até na faculdade de fisioterapia, eu pude ver que os trabalhos de mobilidade, eles pós-cirurgiados ou pré-cirurgiados, né? O pré-cirurgiado ele vem como uma forma de melhorar a autonomia, tanto para a pós-cirurgia, como também para que ele traga um conforto melhor, né? Para que não cause tanto estresse, etc. Quando você vai ao pós-cirurgiado, a questão da intensidade é totalmente interessante. Por quê? Porque vai trazer a você uma visão do limite da pessoa. Ou seja, a pessoa, quando está com um olhar clínico ali, ele consegue direcionar o limite, tá, daquele paciente. Então, assim, pelo menos na fisioterapia, o trabalho de mobilidade, a gente vai ver muito o limite. A gente é treinado muito a isso, entende? A questão do limite. Exemplo, até onde o paciente vai. Tá bom, ele vai até ali? Vamos trabalhar dentro daquele limite com a taxa de porcentagem. Entendeu? Então, assim, é bem interessante essa visão da questão cirúrgica, né? E dividir um dia de mobilidade e alongamento. Um dia de mobilidade e alongamento para membros superiores e membros inferiores. Quais seriam as melhores combinações de exercícios de mobilidade, exercícios de alongamento, para exercícios superiores e para exercícios inferiores? Vê, essa parte da intervenção, eu penso da seguinte forma. Se eu estou fazendo uma mobilidade para membros superiores e eu sei que, por exemplo, o músculo do peitoral menor, ou os músculos estabilizadores de coluna, das costas, é ele ali que está atrapalhando a desenvoltura do meu aluno, é interessante a gente conjugar da seguinte forma. Eu faço atividades de alongamento nas musculaturas que atrapalham o desenvolvimento, combinado com o tipo de mobilidade que eu quero desenvolver. Por exemplo, é muito comum encontrar pessoas que têm baixa mobilidade do quadril, onde o glúteo máximo e o glúteo médio eles são encurtados e o psoas ele é extremamente tenso e muitas vezes também encurtado.
Então não adianta a gente se acabar de fazer mobilidade lá, pá. Se no dia a dia aquele cara ele está gerando os mesmos tipos de compensações corporais. Então qual é o ideal? Faz o alongamento, a parte de flexibilidade em conjunto com a mobilidade. Agora você tem que saber o que é que você está fazendo. Não adianta meter a louca. Tem que saber. É comum encontrar glúteo médio inibido e pessoas encurtado ou extremamente tenso e baixa mobilidade de quadril. Inclusive pode estar ligado também a dor lombar, dor no joelho. Então, você fazer os dois combinados, o seu aluno tem uma melhora absurda. Em pouco espaço de tempo, eu posso garantir que é em pouco espaço de tempo. Coisa Perfeito. Então, assim, a gente pode ver até que é interessante fazer essa combinação, né? Agora também, fazer essa combinação de maneira em que, primeiro, você não faça nada extrapolado, tá? Não vá fazer invenção. Não vá fazer invenção. Consulte um profissional. E outra coisa, também é interessante você ver se um vai compensar o outro, né? Se um vai acompanhar o outro, porque tem muita gente que faz basicamente a mesma coisa. Só muda uma posição, entendeu? Só muda um direcionamento do movimento e acaba que está gerando um estresse absurdo, né? Um estresse absurdo. Everaldo mandou salve. Salve, Everaldo. Salve, E caralho. é o seguinte, e é o seguinte, os profissionais da área que atestam comprovando a ineficácia de trabalhar mobilidade corporal e que isso é balela e tudo mais, qual é o recado que tu pode dar para eles? Peraí, deixa eu bater um minuto. Era um minuto de silêncio, mas os cachorros não estão respeitando aí, não. Porque A essa galera galera que tá aqui, rindo. tá Ei, ligado? rapidão, professor. A galera tá rindo muito aqui, velho. Essa... A galera tá rindo muito aqui, velho. A galera, ó, tá uma galera falando aqui. Esse professor é resenha. Não tem. Então, se vocês gostaram da questão dinâmica do professor, segue ele, porra. Segue ele, vai lá seguir ele, porra. Ele é assim o tempo todo, tá, galera? Ele é assim o tempo todo. Vê, não existe, quer dizer, pode até ser que exista comprovação científica de que a mobilidade ela não tem eficácia. Mas se não tivesse porra de eficácia, não existia a modalidade yoga, não existia o Pilates, não existia método Pilates, não existia imensas formas que são metodologias de aplicações de mobilidade. Então, o que o pessoal fala, eu não sei por que o pessoal fala de mobilidade não tem eficácia. Não tem eficácia para quê? Porque muitas vezes eles querem fazer mobilidade e ter ganho de força. Isso aí é burrice, né? É jumentice, eu acho. Acho que essa palavra nem existe, mas eu acabei de inventar. Essa galera merece uma palavra nova. Já manda a hashtag Gilmentice. Hashtag de Por que preferência. ver? Deixa eu até botar. Porque assim, se você. Eu vou até escrever aqui e colocar como fixo, tá? Jumentice. Ó, porque se você vê, tem profissionais que falam a respeito de que a mobilidade não vai te trazer nenhum benefício para o trabalho de força. Mas também a gente tem que levar em consideração que tem muita gente que faz invenção. Invenção de que tipo? Ao meu ver, tá? Eu acho um exagero a pessoa fazer justamente a mobilidade para trabalhar o treinamento de força. Diretamente proporcional, entende? Exemplo, eu só vou, o entendimento que eu tenho, tá? A pessoa tem, eu só vou trabalhar força se eu trabalhar mobilidade. Para mim, isso daí já não tem correlação. Na minha visão, tá? Na minha visão. Se você tiver outra, não tem problema nenhum. Na minha visão é isso. E assim, eu acho que isso daí já é um pouco de exagero.
tudo bem, quem faça, faz, quem diz que tem ganhos com isso, tem, ok. Mas assim, tem muita gente que diz que mobilidade não serve para nada, que é perda de tempo, que é algo que é balela, né? Que é balela. E aí, para esses profissionais, o recado que a gente tem, além do hashtag geometrice e um minuto de silêncio, né? É dizer para essa galera o seguinte, você já praticou? Outra coisa interessante, tá, galera? Tem muita gente que fala e não faz. Simplesmente assim. Tem muita gente que só assiste. Ah, vou um vídeo no YouTube. Mobilidade. Deixa lá rolando, assistiu, tá. É isso. E pronto. Entende? Então, assim, um recado que a gente pode dar assim, definitivo para essa galera, para dizer para essa galera assim, cara, para de falar sobre isso. Porque ou você domina, ou você não sabe. O que é que a gente pode deixar claro assim, para Eu essa acho galera que profissional? quem tem necessidade de falar mal de uma coisa faz o seu mal feito. Perfeito. Bom, E isso daí, obrigado pelo maravilhoso corte também. Tá? Muito obrigado pelo maravilhoso corte e views que isso vai dar. Porque foi perfeita a colocação. Então, galerinha aqui, coleguinhas, né? Nossos coleguinhas, por favor, pratiquem antes de falar. E outra coisa, caso vocês falem, também respeitem a opinião alheia. Exemplo, o professor pode ter uma opinião diferente da minha, nem por isso a gente vai estar tendo guerra. Entendeu? É simplesmente isso. Cada profissional tem sua visão e a gente também está aqui para respeitar a visão dos outros coleguinhas. Falando em recuperação, essa pergunta é interessante. Falando em recuperação, juntamente à fisioterapia, o profissional de educação física que trabalha a mobilidade corporal todos os dias com seu aluno barra paciente poderia acelerar o processo dessa reabilitação à saúde? seria reabilitação de um treino para o outro, Isso. Vê, Perfeito. dentro da abordagem de mobilidade, bem-estar, qualidade de vida, a gente tem algumas intervenções que possam ser que venham a ajudar no processo de recuperação, que seria o microciclo, o macrociclo, aquelas porras de treinamento lá. Mas a mobilidade, muito provavelmente, ela não vai ajudar. O que ela pode vir a ajudar é na questão de bombear, digamos assim, sangue para a região em específico que esteja sendo trabalhada. E também, eu vou puxar pela prática. Imagina, quando tu faz aquele treino de peito, de perna, de costas, sei lá, aquele treino que tu no outro dia chega, fica travado assim, andando de lado, meio troncho. Se tu parar 10 minutinhos do teu dia para fazer uma mobilidade, essa tua rigidez muscular, ela vai embora. Isso quer dizer que tu vai recuperar melhor de um treino para o outro? Não, as microlesões estão lá. Mas ela te devolve a liberdade de movimento. Entendeu? Inclusive tem uma aluna que, ela tem uma aluna agora, que ela descobriu câncer de mama, então ela tira um quadrante do peito. Quando descobre, né? Tira um quadrante do peito, tal, coisa linda. Ela está sentindo no processo de recuperação uma rigidez extrema na região do peitoral que foi retirada. Então, o que acontece? Toda vez antes de começar o processo de treinamento com ela, a gente faz muito a mobilidade e alongamento. Então, é uma pessoa idosa, então eu tiro no mínimo 25 minutos só de alongamento e mobilidade com ela. Ah, tá roubando dinheiro da mulher. Vai perguntar se ela não tem resultado? Outra coisa também, né? A gente pode ver que o trabalho de reabilitação à saúde do fisioterapeuta juntamente com o profissional da educação física, obviamente, acelera o processo de recuperação, mas também uma melhor conformidade para o aluno barra paciente, né? Atingir o ápice máximo da sua recuperação, entendeu? Não por falta de um ou por falta de outro, mas sim pela junção. Então, assim, galera, tem uma galera que chegou assim, fazendo algumas perguntas que eu acho que não deve ser levado em consideração, porque assim, a resposta é tão
rapidamente assim descoberta, tá? Mas a galera, mesmo assim, tem dúvida besta, dúvida totalmente besta, bestinha. Exemplo, professor, o meu fisioterapeuta estava fazendo mobilidade de quadril comigo, porque eu me lesionei da lombar. Ele fez uma avaliação em mim, que eu não sei dizer o nome, o relato, e provavelmente foi Zeg, mas ele não sabia dizer. E depois disso ele fez a questão do trabalho específico, né? E aí ele perguntou, professor, como você é professor de educação física, eu devo fazer esse trabalho? Poxa, é óbvio que deve, entendeu? É óbvio que deve. O fisioterapeuta é capacitado também para isso, tá? Então, assim, são perguntas até que não entram em consideração porque é uma pergunta tão bestinha de solucionar, entende? E o pessoal, a gente sente que há uma desinformação muito grande a respeito disso, tá? E é muito interessante essa evidência da mobilidade, do trabalho de mobilidade, porque a galera tem muita dúvida. Você vê, uma dúvida dessa, eu trouxe aqui. Mas você vê, tem milhares de dúvidas assim. Então você vê que é uma dúvida bestinha, mas que atinge muita gente, entendeu? Porque a galera tem muita dúvida com isso, tem muita. Procura se tratar, procura fazer, mas não sabe, entendeu? Por onde está indo, só está fazendo. Então é muita dúvida que a galera tem. Então, galera, a gente fechou com chave de ouro as perguntas e agora a gente vai para a pergunta do público. E é o seguinte, tá? Como eu avisei, fechou a caixinha de pergunta, a galerinha do YouTube está aí participando. Não, eu estou falando com todo carinho. Não mandem, porque mandem diretamente ao professor, entendeu? Porque fechou. Outra coisa também. Depois a gente vê outras maneiras de aumentar a pergunta da galera. Obrigado por todos vocês participarem. Outra coisa também é o seguinte. Eu vou ler a pergunta da Yasmin, tá? Mas não mande, tá bom? Tá bom, por favor. Seguinte. A pessoa que mandou não quer se identificar, tá? Como a maioria das pessoas que mandaram não quer se identificar. Eu sempre deixo aberto para se identificar ou não, mas a galera não quer. Professor, tenho lesão na coluna. Limitam meus movimentos e tem dias que eu travo. O trabalho de mobilidade me ajudaria? Extremamente. Como? E quais dicas você poderia me dar? Vê, deixa eu me ajeitar. O corte, né? O corte. Tua coluna tá assim, ó. Porque ela não tem estímulo de movimento. Certo? Para quem tá vendo no podcast depois, isso é uma regra, tá? Ela tá assim. Ela não tem movimento. Porque você não dá movimento para ela. Muito provavelmente você trabalha sentada, tem trabalhos que você trabalha em meia altura, em movimentos repetitivos. Tá? Geralmente quem trabalha em escritório, quem trabalha na arrumação de alguma coisa, quem trabalha fazendo limpeza, sempre trabalha muito em meia altura. Qualquer articulação que estiver na mesma posição por muito tempo, ela vai enrijecer. Ela vai entender que aquilo ali é o novo normal dela, e não é. Então você tem que dar estímulo. Mesmo que você trabalhe dessa forma, você tem que dar estímulo. Eu vou te dar uma dica de ouro agora. Toda vez que tua coluna travar, deita no chão, bota no reloginho 5 minutos e não para de se mexer. Ah, só consigo mexer bem pouquinho. Mexe bem pouquinho. Deita, rola, abre perna, fecha a perna, abre o braço, fecha o braço, roda a coluna para lá, roda a coluna para cá. Vai passar 5 minutos dessa forma. Se tu não melhorar, aí tu vai ter que entrar em contato comigo, porque é um negócio muito específico. Mas a ideia é essa. No primeiro momento, a gente tem que abordar essa questão de entregar autonomia, de entregar movimento, de entregar amplitude para uma articulação que não está tão saudável assim. Né? Essa a gente chama de saúde articular, que é a capacidade dela se mover com resiliência, com força, com amplitude, com estabilidade, com segurança. Então, essa questão de você estar travada, tem problema na coluna, muitas vezes não sabe nem qual é o problema que tem na coluna, mas é isso aí. Eu não vou indicar descompressão, porque muitas vezes você não sabe qual é o problema, é uma hernia de disco, você faz descompressão e você passa 15 dias sem fazer nada. Então, o que você pode fazer é isso.
por você mesma, sozinha, deita no chão toda vez que travar. Ou então todos os dias, como eu falei na minha abordagem, todo dia, 5 minutinhos deitada no chão. Quando você soltar o cronômetro, você não para mais, só se mexe. Ah, você mexer como? Se mexe. Vai inventando, vai explorando. Vamos tirar essa palavra de inventar, vamos explorar. Você vai explorar o ambiente que você está deitado. Isso aí vai te entregar uma saúde articular interessante. E a gente pode considerar também que seriam movimentos acomodados, exemplo, 5 minutos de movimentos que são o mais confortáveis possíveis. Não movimentos que vão causar desconforto, né? E insistir naquele desconforto. Isso. Então a gente também pode considerar isso, Óbvio. que são movimentos acomodados. Ok. Então, assim, para a galera, tá a dica do professor, fora isso também é isso, tá? Movimentos acomodados, movimentos que vocês consigam atingir sem que sintam desconforto ou algo do tipo. Professor, tem uma pergunta de um colega nosso, tá? E ela é bem interessante. Sou estagiário e sempre passo uma sequência de alongamentos e mobilidades antes dos treinos, mas sou severamente criticado pelos colegas com o papo de perda de tempo para o aluno, alongar antes pode dar déficit de força. Como consigo a autoridade para fazer o meu trabalho em paz? PS. Todos os meus alunos são fisicamente mais capacitados que os dos colegas. Isso é um problema de ego. Ele está com o ego ferido porque as pessoas estão falando do trabalho dele. Foda-se. Se você, escancaradamente, tem mais resultados com seus alunos do que os outros faladores de merda, continue seu trabalhinho. Tá? Quanto mais você se destacar dentro do ambiente que você está, se não for um ambiente acolhedor, você vai ser martelado. Então, a resposta principal para toda a crítica que você está sofrendo, tá? É foda-se. Faça o seu trabalho, meu amigo. Faça o seu trabalho. Outra coisa, como você falou, todos os meus alunos são fisicamente mais capacitados que os dos colegas. Se você está tendo resultado absoluto no seu trabalho, para que você vai sentir o abalo de uma crítica de um colega que não está tendo o resultado que você está? Entendeu? Então, não se incomoda, não se incomoda. É bom até escrever aqui no comentário para eu fixar, foda-se, bem grandão, tá? Para a galera entender. Seguinte, ó, até a pergunta tá com um tom mais sério. Professor Roberto, o trabalho de mobilidade corporal tem comprovação científica? Poderia me indicar algo? Indicar livro, essas coisas. Vê, comprovação científica tem, diversos estudos, livros, tem coisa pra caralho. Tem metodologia que você pode seguir. Eu posso indicar que eu sigo, a que eu mais sou adepto, que é a Functional Movement Screen, FMS. Bota no Google lá, FMS, que aparece. Os caras desenvolveram uma metodologia extremamente eficiente. É a melhor? Não sei. A melhor é que você conseguir trabalhar com eficiência. Dentro da mobilidade, você tem diversos testes, tá? Flex test, teste de tornozelo, teste de rotação de coluna, teste de quadril, teste do caralho de asa. Então, comprovação tem. Estudos. Quando você for procurar em relação à mobilidade, você vai procurar as principais bases de dados. Eu não vou dar nada de uma vez, eu não vou dizer autor, você que se for vai procurar. Principais bases de dados. PubMed, tudo em inglês. Lilacs, inglês, português e espanhol. E Cielo. O Cielo tem português, inglês e espanhol também. Bota lá. Mobilidade articular. Pronto. Vai aparecer. A maioria dos estudos eles são voltados para lesão. Então, é muito comum encontrar estudo dentro da área da fisioterapia, que não quer dizer que seja inútil para quem é educação física. É extremamente válido. Inclusive, outra dica que eu deixo, jamais se feche a estudar só treinamento físico.
sempre vai buscando mais coisas. Perfeito. E outra coisa também, né? A gente, primeiramente, eu também utilizei muito Excel na questão da formação, tá? E também utilizo muito. Então, assim, galera, é muito fácil, muito mastigadinho. O professor não precisa estar aqui mastigando totalmente, porque é muito mastigadinho. Cara, um trabalho que tu vai ter que fazer é ler. Não tem para onde correr, tá? Outra coisa também, tem vários podcasts, como também esse aqui está indo para o Spotify, tá? Então, assim, tem vários podcasts cheios de informação. É só pesquisar, tá bom? Aqui que se identificar, tá? Larissa Rodrigues, professor. Estão vindo tudo intelectual, muito sério, Eu também muito sério, gravado né? aqui. Professor, me chamo Larissa. Ok, Larissa. Queria saber o seguinte: caso eu venha trabalhar mobilidade todos os dias, posso descartar os alongamentos ou devo fazer os dois juntos e treino 3 vezes musculação por semana, faço 3 vezes funcional no dia da musculação e nos outros dias que sobram treino artes marciais. Porra, Larissa, tá, o negócio o bagulho tá louco aí. Vê, não se descarta. A não ser que você tenha, por exemplo, eu tenho uma mobilidade muito boa. Quando você tem uma mobilidade muito boa, que seria a capacidade de se movimentar em grandes amplitudes sem barreira, com a implementação de uma tensão, muito provavelmente a gente vai ter que remeter à análise de postura. Quando a gente faz análise de postura, a gente vê as musculaturas ou as cadeias musculares que fazem com que sua postura ela fique compensada. Aí, não, nesse modo, você vai fazer os alongamentos e as correções posturais dentro da avaliação postural para melhorar essa parte. Existe postura ideal? Não. Mas é interessante que você venha a fazer um ajuste, correção não, um ajuste. E, em paralelo, você fazer a parte de mobilidade. Não quero fazer alongamento, não gosto de fazer alongamento. Beleza, faz só mobilidade. Aí tu pode optar por mobilidades dinâmicas ou mobilidades balísticas. Quais são? Vai procurar. Segue o professor, né? Segue o professor, né? Ó, seguinte, essa pergunta é uma pergunta interessante, tá? Ó, professor, eu gosto de trabalhar não me mexendo muito. A pessoa acha que eu não soube direcionar muito minha pergunta. Não me mexendo muito. Existe mobilidade isométrica? Eu posso trabalhar exercícios de mobilidade de forma de isometria? Exemplo, o cardio eu não gosto, eu não me vejo fazendo na esteira correndo. Gosto o mais parado possível. Exemplo, bicicleta. Ou seja, uma pessoa Preguiçosa. que não gosta de estar se mexendo. Ela se exercita, mas gosta de estar o mais parado possível fazendo o que tem que ser feito. Isso aqui. Então, existe a mobilidade isométrica? Assim, a mobilidade isométrica não é que não exista, mas existe não. É mais a questão do alongamento, o alongamento estático, que é aquele que você faz, por exemplo, aquele que todo mundo faz assim, ó, porra nisso. Isso é um alongamento estático. Vai gerar mobilidade? Não. Um alongamento que você faz para uma musculatura que está compensada, que está tensa, que está rígida, sua, possivelmente pode ser que venha a gerar mobilidade na sua articulação. Tá? Então, o ideal é que a sua mobilidade ela seja dinâmica, pelo menos. Faz poucos movimentos. Seria, já que você gosta de se mexer pouco, você pode optar pelo método CARS. C-A-R-S. É um treinamento de mobilidade bem específico para a cápsula articular. Então, quanto mais isolado, menos você se mexe. Se você gosta de mexer pouco, essa é uma boa opção. Agora é difícil pra porra, viu? Logo avisando.
E é o seguinte, não existe, obviamente, né, não tem como a gente relativizar assim, uma mobilidade isométrica, mas existem algumas técnicas que a gente até vê na fisioterapia, de um certo método, de alguns certos exercícios, que você é contração e ali faz com que você fique mais estático. Eu vou lhe falar? Obviamente não. Por quê? Porque eu quero que vocês se mexam. Então, meu irmão, é o seguinte, aprende a gostar de se mexer. Pare de querer o atalho, né? Porque quer o atalho. E não é interessante para a gente, porque é o seguinte, isso pode estar te limitando. Então, fica até uma dica para a galera. Isso pode estar te limitando. E vai alimentando a sua mente com isso. Exemplo, eu posso fazer o mais parado possível, então vou continuar fazendo o mais parado possível. Tá, não gosta de um cardio, não gosta de estar correndo, essas coisas. Tudo bem, a gente adapta. Agora, tu já quer pular para tudo. Tu já quer, exemplo, na musculação, tu quer estar o mais parado possível. Em qualquer outro tipo de atividade, tu quer estar o mais parado possível. Não se limita a tudo isso. Vai se movimentar. É excelente, pô, é excelente. O desafio, tá? O desafio é excelente. Exemplo, como instrutor de boxe. Cara, um relato que eu escuto mais dos meus alunos é a questão da liberação da agressividade. Não é o emagrecimento, não é a questão do alongamento, da mobilidade, não é o exercício, mas é a agressividade. Você libera tudo que você está ali guardado ali, naquela aula. Então, assim, tu já vê que eu libero estímulos em que a pessoa, para procurar em outros lugares, seriam outras situações, né? Então, a mesma coisa é com essa tal da movimentação que tu está inibindo. Começar a se movimentar mais vai te trazer esse desafio que tu tá tirando, entendeu? Tá tirando esse desafio. Então, a gente te aconselha isso. Faz fora, pô, se movimenta, pô, vai, procura algo que tu gosta. Você só vai gostar. Você só gosta de atividade física se você fizer. Por quê? A atividade física, digamos que de 0 a 10, até o nível 4, ela incomoda. A partir do nível de 5 a 7, ela te exige um pouco mais. Parece que você vai meio que desistir. Mas é de 5 a 7, que se você passar disso, a sensação que vai te gerar é extremamente benéfica. Nunca mais você vai querer ficar parado. Tá? Inclusive, quando a gente adere essa prática corriqueira, diária, quem adere não quer deixar de fazer. Porque, de certo modo, você ganha melhor humor. Não adianta ficar falando essas porra, mas eu vou falar. Melhor humor, colesterol, diminui glicemia em jejum, possibilidade de ter doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose, coisa pra pouco. Então, tipo assim, Não é? se dá a oportunidade de fazer uma atividade bem feita. Tá? E você perceber o esforço que está fazendo e perceber o resultado que aquilo ali está te gerando. Se você não percebe resultado, se você não percebe esforço, e resultado que eu falo não é resultado estético, é resultado de todas essas áreas que eu acabei de falar. Nossa área mental, corporal, espiritual, bem-estar, a saúde. Beleza? É isso aí. E outra coisa também, para fechar com chave de ouro, a gente pode falar assim, né? Tu assiste o Superman, tá vendo toda aquela força, aquele físico, tá vendo tudo aquilo que tu tanto quer, eu queria ser assim, quem dera ser assim, quem disse que não pode? Claro, no seu limite. Mas é o seguinte, tu tem a tua força hoje, cara, depois que tu treinar, a tua força vai evoluir muito. Tu mesmo vai se impressionar como tu tá evoluindo. Então, assim, causa uma evolução total, entendeu? Física. Então, assim, é isso. É essa a dica. A gente também entrega superpoderes, tá? É só vocês quererem. Querer. É só isso. É só querer. E para fechar com chave de ouro, Yasmin, que mandou um superchat, né? Vou ler aqui, tá, Yasmin? Mas, galera, não é porque eu estou abrindo essa sessão que eu vou abrir outras exceções, tá? Ela não pegou informação, mas sigam tanto o professor do Instagram como também a Brasil Atlético, tá bom? Professor, você é resenha demais, estou me divertindo muito.
Eu queria saber, mobilidade para quem treina balé é diferente para quem faz taekwondo? E se poderia explicar um pouco da diferença? Vê, mobilidade é mobilidade em qualquer lugar. Aqui na China, no espaço, em todos os lugares. Tá? Mas o que vai diferir é o tipo de treinamento que você vai fazer para atingir a mobilidade ideal. É muito comum a gente ver, tem um vídeo de uma ginasta chinesa, eu acho, que tem uma menininha chorando, abrindo escala, e a professora dela colocando peso na cabeça, no braço dela, uma coisa assim. Então, no balé você vai para uma prática corporal que você precisa de alongamento, que você precisa de alcançar aquela amplitude, mas você precisa de mobilidade para você conseguir chegar naquela amplitude com toda a musculatura que está em ação ativa. Porque se você não tem mobilidade, você chuta, você vai alto, mas você não se mantém alto. Entendeu? Por exemplo, você pega o pé aqui e tal. Então, no balé, trabalha muito mobilidade, no taekwondo também. Então, tipo assim, o que é que vai diferir? Você vai pegar exercícios específicos do balé e do taekwondo e você vai ver qual é a ação articular que exige mais. Por exemplo, no balé, possa ser que seja a abdução do fêmur, que seja a abertura, por exemplo. No taekwondo, possa ser que seja uma flexão circular, flexão do quadril circular, ou um pouco mais de rotação de tronco, ou um pouco mais de interação do quadril como um todo, da cintura pélvica como todo o corpo, para gerar mais força. É bem complicado de responder isso aí, mas a diferença é essa, a forma de abordagem, que muito possivelmente nas antigas escolas elas são bem semelhantes uma das outras. Então, possa ser que não tenha tanta diferença assim, porque a mobilidade, ela é mobilidade aqui em qualquer lugar do mundo. Mas a forma de trabalhar, digamos assim, ela vai mudar de modalidade para modalidade. É diferente. Então, já pode até também ter uma dúvida da galera, que é o seguinte, a questão da abordagem, né? Como você vai trabalhar. Ah, eu treino isso. Então, existe uma mobilidade específica para aquilo que você vai treinar, obviamente. Então, assim, para a galera também tirar dúvidas sobre isso, tá? Não é simplesmente fazer, tá bom? Você tem que saber aquilo que você está fazendo. Por isso que no final de tudo se consulte com um profissional. De fato, galera, é isso. Se consulte com um profissional. E você, Yasmin, que fez essa pergunta e quer saber como, só vai ter mastigadinho, tá? Como mesmo, procurando o professor. Então vai lá, tá bom? Procura o professor no Instagram. As informações vão estar disponíveis, tá bom? Procura o professor e tira as suas dúvidas, tá bom? É o seguinte, galera, estouramos o tempo, chegamos ao fim, tá? E agora tem as considerações finais para o professor falar um pouco mais dos seus trabalhos atuais, do seu trabalho em geral. E lembrando, todas as informações vai estar na descrição, tá bom? Então qualquer dúvida vocês podem mandar perguntas para ele, podem procurar o trabalho dele lá. Show de bola. Então, pessoal, eu movimento muito meu Instagram, tá? Em relação ao meu dia a dia, atividade física, dicas, etc. Mas eu tenho um grupo para quem é sedentário, tá? Se você não é sedentário, o grupo não é para você. Se você é sedentário, o grupo é para você, tá no link na minha bio. Lá a gente trabalha pequenas atividades diárias, como metas de água, tomar água, metas de exercício por dia. Eu mando exercícios lá, a gente interage, pergunta qual a dúvida, o que é que não tem, o que é que tem. Tem um questionáriozinho básico antes. E lá a gente estimula esse não sedentarismo, esse buscar mais, sempre buscar mais. E a filosofia que ele extrai daquilo ali, uma filosofia de vida, que é sempre buscar mais. Final, a gente tem encontro do mês 17. No começo de outubro, talvez eu vá estar lançando coincidentemente, é um card de mobilidade. Vai ter mobilidade pra caralho. Vai ter mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, mobilidade de coluna, mobilidade de ombro, mobilidade de punho, mobilidade de tudo que você imaginar. Que Estratégias de massa. intervenção, de estabilização de tronco, integração de quadril, vai ter coisa pra porra lá dentro. Quem quiser saber mais aí, me segue quando
for sair, eu vou anunciar, claro, né? Então, é isso, galera. Tem alguns projetos que vão sair em outubro também, da equipe multidisciplinar, mas aí a gente vai deixar um pouquinho no segredo, porque Não, mas aí tem um spoiler para a galera e outra coisa, já estimula a galera também a acompanhar o seu trabalho mais e mais, né? Vai sair o card, já tem o grupo, vai sair também outros trabalhos, então galera, é só vocês acompanharem, tá? É só vocês acompanharem. Então a galera aqui já comentando, dizendo que está ansiosa pelo card. então, Então é isso, né? Já tem uma galera aí que quer. né? Já tem uma galera que quer. Então é isso. Valeu, galera do Brasil Atlético Podcast. Obrigado, professor Roberto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Outras dúvidas, perguntem ao professor. E as dúvidas sobraram, eu vou passar para o professor. Tá bom? Tamo junto, Valeu. galera. Um abração. Muito obrigado meu irmão Roberto. Valeu Até demais. mais. Tamo junto. Valeu.